Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um vídeo, mais um programa, enfim, vídeo, programa. Bom, não está bem. Bom, cá estamos, não é? E primeiro vou começar, antes de falar do... Hoje tenho algumas coisas para falar, alguns temas, mas antes vou aqui algumas coisas mais pequenitas, não é? Pronto. Vou começar por Nova Iorque, vou começar por fora e depois vou acabar cá dentro, dentro de Portugal. Não é? Bom, vou começar por fora e vamos até Nova Iorque, porque em Nova Iorque há agora um vídeo que não sei se tornou viral, mas já anda muito por aí, não é? Muito espalhado, muito partilhado, em que o presidente da Câmara de Nova Iorque diz que isto, entre parênteses, é melhor entre aspas, diz que estamos enfrentando uma crise orçamentária, não temos receitas, o déficit é enorme. Como toda a gente sabe, o Presidente da Câmara de Nova Iorque, portanto Zoran Mamdani, é do Partido Democrata, mas é daquela corrente mais esquerdista, né? Portanto, uma espécie de bloco de esquerda dentro do Partido Democrata nos Estados Unidos. E, portanto, ele aqui, com esta declaração, mostrou aquilo que a esquerda sabe muito bem fazer com dinheiro, que é fazer desaparecer o dinheiro. Né? Pronto, pá, enfim, não é? Esquerda e dinheiro não combinam. Não é? Dá sempre mau resultado, como se pode ver, aliás, em vários exemplos históricos. Este é mais um. O homem chegou à presidência de Nova Iorque há pouco tempo, não é? E já conseguiu pôr Nova Iorque na falência. Não digo que a culpa foi totalmente dele, né? Mas pronto, pá, mas é algo que está intrínseco na esquerda, enfim. Bom, agora indo para... Vamos até Paris. Isto aqui eu ainda não vi em nenhum noticiário e espanta-me. Talvez porque tinha a ver com a arte e com a cultura, enfim. A França foi afetada, por acaso já não se ouve falar há algum tempo, mas durante alguns anos, recentemente, foi afetada por vários incêndios em igrejas e catedrais. Nunca se falou muito, nunca se deu grande destaque, enfim, a não ser quando foi o incêndio do Notre-Dame de Paris, claro, é um monumento mundial, não é? Um monumento que está para além da cidade e do país, França, não é? Mal era também se não falassem, não é? Isto é, não é nenhuma igreja de província, enfim, não é? Aí tem mesmo que falar. Acho que ainda todos recordámos-nos das imagens, não é? Lá do pináculo, portanto, aquela agulha a cair, não é? Bom, depois houve as obras de reconstrução e a Notre Dame foi recuperada, mas agora há uma grande polémica que eu não sabia, e é que eu digo na comunicação social, ainda não ouvi nada, né? Que é assim, quem já lá foi viu de certeza os vitrais da catedral. Vitrais que são belíssimos, pessoalmente não acho tão belos como os de La Chapelle, como é que se chama aquilo? Agora esqueci-me, outro monumento que lá tem, outra igreja que tem, mas pronto, isso é uma parte. Capela Santa, La Santa Chapelle, esqueci que se chama, enfim. Bom, estes vitrais que lá estavam, não é? E já agora, para quem não sabe,
não eram os vitrais originais da Notre Dame, não é? Os vitrais que lá estavam antes do incêndio eram vitrais que foram lá postos, acho que no século XVIII ou XIX, porque, bom, isso agora é uma história muito longa, não é? Mas pronto, foram substituídos os originais, enfim, isso agora é uma história, mas não é isso que eu quero chegar. Ora bem, esses vitrais que lá estavam antes do incêndio não foram atingidos pelo incêndio, não é? E foram removidos, ou melhor, não foram removidos, portanto, não foram atingidos, né? E portanto pensava-se que iam ficar lá. Já agora, por curiosidade, os vitrais que lá estavam são os vitrais de Viollet-le-Duc, que foi o homem responsável por esses vitrais do século XVIII ou XIX, penso que é do século XIX. Bom, só que agora, apesar desses vitrais estarem em bom estado, né, o Macron quer substituí-los por outros, por outros vitrais, num custo que aparece 4 milhões de euros, imagine-se. Né? Vitrais desenhados por uma artista ou pintora, enfim, agora, não é? Portanto, vitrais contemporâneos, e já há uma grande polémica por causa disto. E é uma polémica e muito bem. Não é? A que propósito é que o Macron vai mudar vitrais que estão em perfeito estado, não é? Portanto, não há razão nenhuma para substituí-los, só porque quer, não é? Só por vontade sua. Não é? Os vitrais que lá estão são muito bons, né? São muito bonitos, retratam aquilo que devem retratar, né? Passagens religiosas, porque é uma igreja, apesar de tudo, né? Mas não, ele quer substituir, portanto, peço desculpa, assim, ele quer substituir os vitrais, né? Por desenhos mais modernos. Eu já vi os novos vitrais e, sinceramente, não tem comparação nenhuma. Né? Eu não sei se o plano vai avante. Eu espero que haja uma enorme polémica, espero que haja muita gente contra isso, porque isso é uma falta de respeito. Não só para com a Notre Dame, não só para com a religião católica, mas sim para com a própria França e a própria Europa. O Macron quer uns vitrais mais contemporâneos que reflitam esses tempos de agora, né? E portanto, acha ele que aqueles vitrais que ainda lá estão, não é? Pelo menos ainda não foram retirados, acho eu, já não têm razão de ser. Né? Mas aquilo não tem nada a ver com. Aquilo não é um museu, não é uma exposição onde se tira quadros, onde se tira isso, onde se tira aquilo, não é? Não é. Os vitrais estão numa igreja e devem refletir o que é essa igreja. Né? Eu já estava aqui, eu acho que vi em qualquer parte que ele quer mudar, também por razões, portanto, de representar mais a inclusividade, a inclusão, pronto, enfim. Peraí que eu só vou
que é isto? Não, enganei, peço desculpa. Bom. Isto é gozar, não é? com a nossa gênese histórica. Eu digo nossa porque aquilo é tanto... É francês, de facto, mas esta raiz identitária e cultural europeia, não é? É representada ali em Notre Dame. Não é só francês. Não é? Só estava aqui à procura aqui de uma coisa, para ter mais a certeza. Eu acho que tem a ver com inclusão, mas não quero estar... seja como for, uma coisa certa, era por motivos... Bom, isto ainda é pior do que eu pensava, não é? Ora bem, bom, desculpa, peço desculpa, eu estava aqui, eu agora estou espantadíssimo, porque a razão ainda é pior do que eu pensava, não é? Porque, portanto, aqui diz, não há razões para substituir os literais que lá ainda estão, não é? Mas a razão oficial, pelo que diz aqui, é deixar uma marca do século XXI na Catedral após o incêndio de 2019. Macron diz explicitamente que queria inscrever Notre Dame no século XXI e dar um gesto contemporâneo ao monumento para que as gerações futuras se lembrem da reconstrução que ocorreu durante o seu mandato. Isto mesmo contra opiniões técnicas contrárias. E ainda por cima, eu não sabia, também não é... era de esperar, não é? Os vitrais são classificados como monumento histórico. E a Comissão Nacional, outra coisa que eu também não sabia, do Património da Arquitetura, rejeitou o projeto por 2 vezes, uma delas por unanimidade. Ainda assim, o Macron insiste em substituir os vitrais porque quer deixar a sua marca, não é? Quer dizer, foi no meu mandato que foi reconstruída a Catedral. Salvámos a Catedral do incêndio. E melhor que pôr lá vitrais modernos, contemporâneos. Agora imagine se a partir de agora, qualquer presidente francês que venha a seguir tem a ideia de pôr a sua marca em qualquer monumento, não é? Sei lá, na Torre Eiffel pôr um retrato do próximo presidente, no Arco de Triunfo substituir lá aqueles relevos que lá tem por um relevo do presidente a discursar, por exemplo, assim, tipo aquele da Coreia do Norte, não é? com a mão assim, não é? Sei lá, que mais? A Notre Dame, o Museu do Louvre ter uma aula dedicada a um outro presidente no futuro, não é? Cada um agora tinha a mania, não é? Isto é completamente absurdo. E é gozar com os parisienses, com os franceses e com os europeus. É para isso que está a Europa, não é? É para isto. Enfim, espero que em Portugal não haja nenhum idiota que tenha a ideia de mudar alguma coisa em algum monumento tipo os Jerónimos ou qualquer monumento, seja religioso ou não, não é? Enfim, ora bem, para acabar aqui com as pequenas coisas, e como sempre demorei mais do que ao previsto, peço desculpa, enfim, vamos até Londres. Onde é que está Londres? Às vezes é difícil. Ora, cá está. Não é isto. Bom, em Londres houve um tipo
um animal, pronto, vamos ser corretos, um animal que esfaqueou duas pessoas num bairro que vive lá muitos judeus e, portanto, já há quem fala em antissemitismo, é quase certo, né? A não ser que o homem tenha ido lá por acaso, né? E calhou, pá, de esfaquear duas pessoas num bairro dos judeus, porque, pronto, né? Olha, calhou, né? Estava aqui no bairro, olha, dos judeus, pronto, toca esfaquear, né? E então, aparece aqui um vídeo, que também já deve estar a ser tornado viral, né? Em que há uns polícias lá em Londres que tentam detê-lo, e pronto, e detêm-no, só que tentam tirá-lo a faca e o homem não quer largar a faca, não é? Está ali absorvido pela loucura, né? Atiram sobre ele aquele taser, acho que é assim que se chama, não é? Taser. E dois, vê-se no vídeo bem, né? Dois dão pontapés na cabeça. Ora bem, dão pontapés na cabeça. Eu presumo que seja para obrigá-lo a tirar a faca, porque esta gente, né? Vamos ver uma coisa, esta gente, estes terroristas são gente louca, né? A lavagem cerebral é tão grande nesta gente, né? Que, pá, que eu sou, aliás, nem sei se larga a faca, porque no vídeo não se vê muito bem, não é? Mas penso que larga. Seja como for, o nível de loucura desta gente, né, faz com que a segurança tenha de atuar de uma forma muito mais, digamos, muito mais forte, enfim, muito mais muito mais dura, né? E portanto, pá, mesmo com um taser, né? Eu imagino que aquilo deve doer a sério, e mesmo com os pontapés na cabeça, pá, enfim, é claro que depois veio, ao que parece, não sei se é verdade, mas ao que parece, já veio logo a comunidade islâmica dizer que isto foi um tratamento desumano e um tratamento islamofóbico contra o animal, né? E eu pergunto, bom, se isto é verdade, não sei se é. Se é verdade, é pá, que vão catar, pá, não é? Porque que vão catar piolhos, que vão dar dar a volta, não é? Porque é a única forma de lidar com esta gente. Vamos lá perceber uma coisa. Esta gente, né, estes terroristas que se esfaqueiam, que atacam com bombas, sei lá, são gente que lá dentro, aqui dentro, não há nada. Né? O que há é muita propaganda, né, religiosa, neste caso, né, político-religiosa. Né? É aquela cabeça cheia de fantasmas. Né? É uma radicalização que acontece muito nas mesquitas, né? E é uma radicalização que vai destruindo a própria pessoa psicologicamente. Né? E, portanto, um tipo desses, que é um terrorista, que é um assassino, né? Epá, muito bem, está certo, direitos humanos, não sei o quê, mas não me venha com hipocrisias. Né? Ele tinha acabado de saquear duas pessoas. Né? Mas certeza que vai haver gente. Eu não queria dizer, mas vou ter de dizer, não é? De esquerda e extrema esquerda, é quase sempre assim, não é? Que vai dizer que o homem foi muito maltratado e quanto aos saqueados, quanto às vítimas,
pronto, é pena, mas esta é uma situação inadmissível porque a polícia agiu de forma muito violenta e blá 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 blá, blá conversa da treta, não é? Portanto, eu acredito que a polícia não tivesse agido de propósito, isto é, deve ter tido uma razão muito boa para agir como assim, não é? Seja como for, eu até acho que o homem não deve ter sentido nada, porque aquela cabeça já está psicologicamente, já está tão desligada da realidade, não é? Que os pontapés, pum, 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 para ele, aquilo não deve ter feito nada, não é? E, portanto, podem descansar os hipócritas. Para mim, foi apenas o tratamento que merecia. Não é? E aí estamos. Temas pequenos é tudo. E vamos aos temas grandes, são apenas dois. Grandes como quem diz, não é? Bom, enfim. Como se sabe, o Primeiro-Ministro de Montenegro apresentou o plano o PTRR. Eu peço desculpa, não sei. Está aqui, está bem. Portugal, transformação, recuperação e resiliência. Muito bem. Plano que será implementado até 2034, com um fundo de catástrofes naturais e sísmicas, com seguros obrigatórios para habitações e infraestruturas físicas das empresas. Pronto, um plano que tem a ver para ajudar na recuperação depois da tempestade de Kristen, que foi uma tempestade muito dura, enfim, não é? Muito má, que prejudicou muitas pessoas daquela zona do oeste, portanto, Leiria, Batalha, Pombal e mais umas terras, peço desculpa, não me lembro os nomes todos, naquela zona lá, acho que Marinha Grande também, a zona de Pera Rocha, para quem não sabe, né? Pera Rocha é de lá. Bom, portanto, um plano que tem um orçamento de 22,6 mil milhões de euros e pretende implementar um total de 96 medidas em 15 domínios. Bom, depois, o Montenegro também propôs que o plano fosse gerido por uma agência com tempo de vigência correspondente aos 9 anos do programa, entre 2026 e 2034. Pronto, enfim, eu obviamente só estou aqui a falar por alto, não vi o plano todo, né? Não sei quase nada do plano. Eu espero que para aquela gente que lá está, que perderam empresas e ficaram casas afetadas, espero que a recuperação seja rápida, né? Agora, bom, enfim, pelo menos há uma pergunta que eu faço, e isto antes de passar àquilo que eu quero mesmo falar, que é, portanto, criação de uma agência. Um dos males que há em Portugal é sempre esta tendência de criar comissões, agências, unidades orgânicas. Por exemplo, esse mal começa logo, já agora, lembrei-me agora, começa logo na Presidência da República. Para que é que serve o Conselho de Estado mesmo? Se não é para manter lá uns tais, alguns e outros, aquilo serve para quê mesmo? Conselho de Estado, ainda por cima, eu se fosse Presidente da República, ou Rei, eu não ia aceitar para conselheiros gente com as quais eu não tenho nenhuma afinidade política.
Ter lá um grupo de gente da extrema esquerda até à direita, não é? Aquilo é para quê? Aquilo é para andar lá. Aquelas reuniões devem ser jogar cartas, beber uns copetes e no fim, claro, no fim nunca há declarações, não é? Nunca ninguém fala, nunca há declarações, porque aquilo não serve para nada. Aquilo serve para estar lá. Epá, lembra-se aquele dia que debatemos no Parlamento. Olha aquelas eleições que perdemos por não sei quanto. Pronto, conversa do costume. Não é? Enfim. E portanto, eu acho que em Portugal há este problema de cria-se uma coisa aqui, cria-se uma comissão, cria-se uma agência, muitos organismos inúteis, organismos que enchem demais a administração pública e dão um peso demasiado grande ao Estado. Mas enfim. Agora, também outra coisa que há mal em Portugal é a qualidade, cada vez pior, a qualidade da oposição. Não é? Epá, é assim, vamos ver uma coisa. A oposição, não é? Eu já tenho 50 anos, portanto já conheço desde novito. É óbvio que quando era criança não ligava muito à política, mas via. Não é? Eu lembro do Mário Soares, Freitas Amaral, essa gente toda, o Álvaro Cunhal, enfim. Eu tenho certeza de uma coisa. A oposição naquele tempo, não é? Era muito melhor do que esta agora. Uma das grandes críticas que o Salazar fazia à democracia, peço desculpa, era isto de uma forma muito simples, eu não me lembro as palavras exatas, mas já agora está num vídeo, né? E também está num texto, acho eu, enfim, no artigo que eu escrevi. Portanto, uma das grandes críticas que eu fazia é que um dos maus da democracia é não haver uma união direcionada, união política, num só sentido. Não é? Isto é, um país como Portugal, que precisava de um poder forte, de um poder onde todos se ramassem na mesma direção, um poder que fizesse mesmo remar, mas para progredir de forma consistente e, portanto, um objetivo a longo prazo que nos tirasse uma vez por todas deste marasmo, não é? Deste contínuo marasmo que já vem desde o 25 de Abril. Não é? Mas a democracia faz com que haja sempre empecilhos, não é? Gente que passa a vida a criticar, a dizer mal, e depois com acusações e com coisas que não têm cabimento nenhum. Quando há um governo que tenta fazer alguma coisa de objetivo, né, de concreto, há uma coisa que de facto traga consequências positivas para a população, vem sempre a oposição, né, travar esse caminho. Né? E eu, pronto, enfim, talvez aqui esteja a puxar um pouco a braça à minha sardinha, mas eu tenho visto isso mais na esquerda e na extrema-esquerda, que é como quem diz, nas esquerdas. Né? Basta ver o que aconteceu com o Passos Coelho. Né? Então aí foi o cúmulo dos cúmulos. Ganhou as eleições e a oposição tratou logo de arranjar um esquema para tirá-lo de primeiro-ministro e eles chegarem ao poder. Foi aí que António Costa chegou ao poder
de quem, aliás, vou falar lá mais para daqui adiante. Bom, seja como for, a propósito desse plano PTRR, vamos ver aqui algumas críticas, e isto é, sinceramente, é uma tristeza, porque eu nunca vi uma oposição tão fraca como esta. E aqui também vou incluir o Chega, que aqui esteve mal, pelo menos em algumas partes, que para mim é sem dúvida o melhor partido da oposição, mas pá, mas há coisas que sinceramente não dá, não é? Aquilo não dá. Bom, vou começar pelo IEL, não é? Plano genérico sem visão estratégica do futuro. Sempre a mesma conversa. Aliás, não é o único que diz isto, não é? Se repararem, o tipo de discurso vai sempre à volta do mesmo, não é? Plano genérico, plano apressado, plano feito sem consistência, generalidades, não é? Generalidades. No PCP acusaram de ser um mero exercício de propaganda e fraude política. Ora bem, um mero exercício de propaganda, não sei se foi porque eu não vi a declaração, não vi lá. Mas qual é o partido que não faz isso? Não é? Portanto, enfim. E depois fraude política, a propósito de que isto é, o plano acabou de ser lançado e já é uma fraude política. Ora, a atenção das pessoas que habitam nas zonas afetadas. Não é? Se vocês tiverem juízo, certeza que na próxima eleição não vou votar no PCP, não é? Por isso que se eles dizem que o plano para recuperar as vossas casas e as vossas empresas é uma fraude política, por amor de Deus, não é? Depois o Bloco de Esquerda, um gigantesco número de propaganda, acusando o governo de o tratar dessa forma em vez de o tratar como política pública célere e eficaz. Ora, cá está, nesse caso foi o Fabián Figueiredo, não há dúvida, o Bloco de Esquerda é o partido que trata as coisas de forma políticas públicas céleres e eficazes. Não é? Bem, só se for a doutrinar crianças na escola, a despedir grávidas, que mais? Enfim, o que é que eles fizeram enquanto apoiaram o governo do Costa? Não é? Se tivessem um pouco de vergonha, sabem, mas é calados. Não é? E, portanto, bom, a única deputada, o único partido que teve é um milagre, não é? Que também é aqueles partidos que critica sempre. O LIVRE diz que é a favor de uma criação de uma agência, não é? Diz que algumas propostas têm a ver com propostas do LIVRE. Bom, enfim, é o único. Agora, portanto, por acaso que eu não estou a ver nada dos outros, aqueles partidos só têm um deputado, não é? Que nunca me lembro o nome. É o PAN e o outro é aquele partido da Madeira, enfim, não me lembro. Pronto, enfim. E depois, aqueles partidos que mais me interessam, que são os dois maiores, e desta vez vou fazer um favor ao PS porque vou deixá-los para o último, não é? Quem está em segundo no Parlamento costuma ser deixado para o último. É o Chega, mas eu vou deixar o PS para o último. Mas por uma razão muito especial, não é? Bom, vamos então ao Chega. Um dos males do Chega é um populismo infantil, não é?
O Chega há muita coisa que diz que é verdade, né? Sobretudo na imigração, mas depois enterra-se nessas pequenas coisas, pequenas, enfim, não é bem pequeno, mas pronto. Ora bem, disse o André Ventura, classificou como marketing o programa PTRR, né? E diz ele, consegue ser um conjunto vasto de operações de anúncios de marketing que não se diferencia muito dos planos extraordinários que tivemos para a saúde em 60 dias, dos planos que eram apresentados pelo Partido Socialista. Bom, epá, eu percebo que os partidos têm aquele desejo de chegar ao poder, não é? Pelo menos se têm mais hipóteses, porque há partidos que nunca lá chegarão, não é? E portanto quero lutar, mas epá, eu acho que há causas, há coisas que os partidos deviam estar todos unidos, não é? Esta é uma delas. E depois é assim, o André Ventura, e eu Chega em geral, mas o André Ventura é muito populista. Populista no sentido negativo de anunciar, dizer coisas para agradar ao povo. Por exemplo, ainda recentemente defendeu a descida de impostos. Não é? Peço desculpa, a descida de impostos. Epá, para haver descida de impostos e, por exemplo, aumento de salários, tem de haver condições para isso. Não é chegar lá e dizer vamos descer os impostos e subir os salários, porque, pronto, não é? Vai pôr o povo todo contente. Não é? E depois aqui, epá, é mesmo não saber. Eu acho que uma democracia adulta, né, a oposição deve ser a oposição quando deve, né, quando há coisas mesmo mal, mas depois criticar por criticar, criticar só para aparecer, criticar por tudo e por nada, dizer mal por tudo e por nada, epá, não, pá. Não, é ridículo, é uma palhaçada. Né? Quando há coisas mesmo a sério, quando há coisas que devem ser criticadas, e Portugal está cheio delas, infelizmente, aí sim. Aqui foi apresentado um plano, já vá logo atrás, mas o que é que eles iam fazer? Iam fazer melhor, não é? Epá, isto só para cair nas boas graças do povo, pá, não tem sentido nenhum. Mas pior ainda, há pior, o PS. Né? O PS também diz que é mais uma operação de marketing. E depois diz está na altura do governo deixar-se de planos que têm tido maus resultados e arregaçar as mangas e executar as medidas necessárias. Bom, epá, isto é o degredo, isto é o total degredo da seriedade na política. Se há um partido que devia estar calado, não é? Devia ter pouca vergonha, é o PS. Não é? O PS, vocês conhecem aquele ditado, como é que é? Quem tem telhados de vidro não atira pedras aos telhados do vizinho. Dos vizinhos ou do vizinho, enfim. Aqui é a mesma coisa. O PS não é telhado, o PS tem uma casa feita em vidro. Não é? O PS governou, não é? Antes do Montenegro esteve lá ao Costa, que foi a pior nulidade que eu conheci enquanto Primeiro-Ministro. É? Deixou Portugal num estado lastimável.
a única coisa que eu sabe, e depois não sei se repararam, cada vez que o PS critica, não é? Nesse caso é a PTRR, não é? Criticar isto, este plano, mas cada vez que o PS critica o que este governo faz, não é? É engraçado que eu já tenho uma história vinda de trás, do tempo do António Costa, não é? A provar que ainda fizeram pior ou não fizeram nada. Não é? É extraordinário, pá. É incrível, não é? Dizem eles aqui arregaçar as mangas e executar as medidas necessárias. Não é? E o que é que eles fizeram, por exemplo, nos incêndios de 2017? Não é? Que ainda há casas, não é? Já passaram quase 10 anos, ainda há casas para recuperar. Não é? Ainda há gente que sem condições. Epá, e vem estes tipos agora falar que é preciso executar as medidas necessárias. Eles pensam, epá, nos anos 80, 90, 70, não é? Estou a falar mais da minha época, em que não havia internet, não é? Era mais fácil mentir. Agora, com a internet, as pessoas podem ver tudo o que está para trás. E podem ver a incompetência atroz que foi o PS enquanto governo. Não é? Isto não tem cabimento nenhum. Esta gente devia estar a esconder-se, pôr um saco na cabeça, não é? Epá, e dar a volta. Pá. Porque não há uma acusação que eles façam a este governo, não há uma, em que se demonstre, não é? Que no tempo deles eles fizeram pior ou não fizeram nada. É espantoso. É espantoso. Mas depois vem sempre com esta conversa, enfim, não é? Conversa de Saixa, não é? Conversa barata, como quer dizer, connosco ia ser melhor. Não é? Isto é um populismo que ainda consegue ser pior, porque assim, o populismo do André Ventura, pronto, é aquela coisa para ir buscar votos. Enfim. Este aqui é um populismo totalmente hipócrita, desprovido de valor, desprovido de moral, porque eles não conseguem apresentar propostas mesmo concretas, não é? E é como digo, eles próprios já foram governo. Tudo o que eles acusam agora, esse governo, eles fizeram pior. Ou não fizeram nada. Portanto, agora, e sobre isso também quero dizer que, é assim, eu não conheço o plano na sua totalidade, não é? E, portanto, também não vou dizer que tudo o que esse governo faz é positivo, não é? Olha, posso dar um exemplo, a nomeação do Ministro da Administração Interna, peço desculpa, o antigo chefe da PJ, não é? Escolha péssima, mas pronto, olha. Mas para atingir o nível dos governos de António Costa, aí o Montenegro ainda tem muito que andar, não é? O nível de incompetência, quero dizer, não é? Mas pronto. Bom, e portanto, eu aqui volto a dizer, eu percebo o Salazar, mesmo tendo sido ditador, não havia estas guerrinhas, não havia estas opá, lutas, coisas assim tão infantis, não é? O meu partido é melhor, a minha, eu tenho melhores condições, eu tenho um plano muito melhor que o teu, não sei o que é, por amor de Deus, pá. É isto a sociedade política que temos, infelizmente. Bom,
Para acabar, uma coisa que eu já falei, aproveito para dizer que há pouco partilhei um vídeo, aqueles vídeos curtos, não é? Portanto, partilhei, já podem ir ver, já lá está, mas agora vou insistir sobre isso porque nesses vídeos longos dá para falar mais de uma forma mais detalhada, vamos dizer assim, não é? É que 2 minutos não dá para nada aquilo, 2 minutos é correr, mas pronto. Onde é que está? Eu esta semana, peço desculpa, esta semana vi 2 notícias no mesmo dia, e pensei, isto é mesmo a prova de que temos gente que nunca devia ter estado no poder, não é? Que por coincidência são do mesmo partido, que é o Sócrates e o António Costa, não é? Como eu costumo dizer, o PS é sempre a descer, não é? E então desde o tempo do António Costa, desde que a extrema-esquerda tomou conta do PS, aquilo enfim, é um absurdo total, não é? Volta Mário Soares, estás perdoado, não é? Mas enfim. Mas começando, portanto, pelo Sócrates, saiu esta semana uma notícia de que haverá mais processos que estarão prestes a prescrever. Portanto, processo onde está metido Sócrates. Nesse caso tem a ver com a Operação Marquês, portanto, o Val do Lobo, o empreendimento do Val do Lobo, enfim, é assim. Aquilo é tanta confusão que eu não sou agente da PJ nem agente de polícia nenhuma para ir ver lá o detalhe todo dos casos, não é? Eu acho que ele próprio anda perdido, não é? Ele próprio nem sabe quais são os casos em que já estão prescritos. Aliás, eu acho que ele nem sabe quem é o advogado dele, não é? Que já são tantos, não é? Que ele daqui a pouco ele nem sabe se está preso ou não, se está a ser julgado, enfim. Mas, entretanto, vai dando para fazer uns passeiozinhos lá fora, enfim. Uma coisa é certa, portanto, mais um caso que parece poderá prescrever, embora a juíza já disse que ainda é cedo, não é? Agora não me lembro bem as palavras dela, mas disse que é impreciso e extemporâneo indicar uma data para os crimes começarem a cair. A juíza que é Susana Seca, que foi ela mesma que alertou para o elevado risco de prescrição dos crimes de corrupção ligados ao empreendimento do Val do Lobo. Ora bem, e depois temos o Costa. O Costa, que essa semana soube-se que mentiu. Ele e o Lacerda de Machado, choraram que não falaram sobre a Start Campus, na Operação Influencer, mas, olha, há escutas a provar que afinal eles falaram sobre a Start Campus e, portanto, mentiram. Qual é a novidade? Acho que nenhuma, não é? A novidade seria o António Costa ser uma pessoa honesta, não é? Mas qual é o que há em comum aqui? A primeira coisa, logo óbvia, serem do Partido Socialista, serem de esquerda. Ora bem, quer isto dizer que toda a gente na esquerda é culpada e toda a gente na direita é inocente? Não, claro que não. Também houve casos na direita que provaram que a direita também não é santa. Pronto. Mas aqui o que é mais grave, não é que temos duas pessoas que foram primeiro-ministros, um deles, como algumas coisas que, enfim, pensava-se que ia ser uma revolução. Aliás, foi o primeiro do PS a ter uma maioria absoluta, que foi o José Sócrates, né? Portanto, pronto, acreditava-se que ele ia trazer um fogo novo à política portuguesa e a Portugal, né?
Já no caso de António Costa, epá, eu peço desculpa, sei que o tempo está a passar, mas custa, pá, custa. Não me entra na cabeça pensar, não me cabe, pá, é algo que para mim vai para além da imaginação, não é? É preciso fazer um esforço mental muito grande para compreender como é que esse tipo, não é, chegou ao primeiro-ministro, como é que permitiu-se, como é que foi permitido que esse tipo que, que enfim, que é a representação humana da desonestidade, da mentira, da hipocrisia, do mais reles que há como gente, não é? Chegou o primeiro-ministro, não é? A começar por aquele golpe completamente estúpido, não é? E depois, e agora não me lembro quantos anos é que esteve como primeiro-ministro, mas uma coisa é certa, foi um absurdo total. Foi pôr o país, a herança que ele deixou, não é? A grande herança que ele deixou foi pôr o país num estado lastimável e que vai afetar o país durante anos e anos. Bom, e nem sei se alguma vez terá a solução. Portanto, e isto aqui prova bem, isto aqui prova, pá, o quanto mentiroso ele foi. Não é? Um tipo que, enquanto primeiro-ministro, nunca resolveu nada, nunca se responsabilizou por nada, deixava as coisas a andar, era só sorrisos para os jornalistas, não é? Passou por um dos pingos da chuva, não é? Nunca fez nada de concreto. E o que é que ele faz? Se calhar quando viu que as coisas estavam a ir no mau caminho, toca fugir, né? Toca ir lá para fora, arranjou um tacho melhor do que o que tinha, né? E portanto, um tipo que devia estar na prisão, né? Desde logo por traição a Portugal. Ele e o Sócrates, mas sobretudo ele, né? Traidores. Mas não só por isso, né? O Sócrates está metido em casos de corrupção até ao pescoço. Este também deve andar lá perto. Depois, este também está vindo do tempo de Sócrates, foram rodeados por gente que não é só incompetência, pá, pronto. Não, é a falta de princípios e a falta de moral, não é? A Ana Catarina Mendes, o Galamba, aquele tipo que teve um acidente e que depois fugiu, e peço desculpa, não me lembro o nome, acho que era ministro da Administração Interna, que também esteve metido naquele caso dos incêndios. Bom, peço desculpa, não me lembro, mas seja como for, um tipo totalmente incompetente e que agora anda a comentar nas televisões. Epá, por amor de... A Marta Temido, um desastre autêntico na saúde. Os ministros da Educação, como é que eles chamavam? Os dois completos wokes que deixaram as escolas serem invadidas por esse flagelo doutrinário. Né? Epá, do pior que houve em Portugal, que eu me lembro, não é? E eu já tenho, como digo, já tenho 50 anos, portanto, não há dúvida, foram governos que puseram Portugal num estado totalmente lastimável. Não é? Mas ele agora está lá fora, não é? O que é que acontece? Repare-se a reação dele quando há uma jornalista
que lhe pergunta sobre o caso, sobre as escutas, e o que é que ele diz? Sobre aquele sorriso cínico. Eu não conheço o processo, não sei nada, não conheço. Essa é daquela resposta dos cobardes, aquela resposta de gente reais que não merece respeito nenhum. O Costa e o Sócrates deviam estar dentro. Mas em vez disso temos uma justiça que o problema não é ser lento, o problema é ser lentíssima e o problema é deixar as coisas passar. Uma justiça que, eu não digo que faça justiça para agradar, que faça as coisas como são, não é? Mas por amor de Deus, que seja séria, que abram os olhos e deixem de ser gozados por gente desta. Porque o que o Costa e o Sócrates têm andado a fazer é gozar com a justiça e sobretudo connosco. Sobretudo com todos nós que temos as nossas vidas, não é? Temos as nossas dificuldades, os nossos problemas, não é? Mas nem todos temos amigos que nos emprestam milhares de euros, não é? Como tinha o Sócrates, por exemplo, não é? E portanto é esta pouca vergonha, não é? Portugal, se quer sair da cepa torta, se quer crescer mesmo, tem de deixar de passar cartão, e pronto, aqui uso uma linguagem, mas é mesmo assim, a gente desta, não é? A classe política tem de ser séria, não se pode andar a proteger uns aos outros, senão o centralismo tem de acabar, não é? Porque eu tenho a certeza, e aqui vou elogiar o Chega, há bocado critiquei, agora vou elogiar. Eu tenho certeza que se o André Ventura fosse primeiro-ministro, esses tipos não andariam a gozar connosco. O Costa e o Sócrates, esta companhia toda do PS e esquerda, extrema-esquerda, mas sobretudo esses ministros, qual deles o mais incompetente, não é? Já me esqueci, o Pedro Nuno Santos, por amor de Deus. Não é? E isto sem falar daqueles que nunca foram ministros, porque senão então aí era o desmoronar da competência total, não é? Portanto, a Isabel Moreira, a Alexandra Leitão e outros, não é? Que enfim. Portanto, é isto, não é? Falta mais gente como o André Ventura em certos aspectos, não é? E falta mais gente que faça tudo para que esta gente seja julgada e para que a justiça atue de forma séria, rápida, mas sobretudo séria. Sobretudo séria. Porque isto é inadmissível que esses tipos, depois do que fizeram, ainda gozam connosco. Bom, pessoal, já está a vir a dor na garganta, portanto quer dizer que vou parar porque também já estava a acabar, já estava no fim, enfim. Pessoal, peço-vos como sempre que partilhem, façam gosto, há sempre qualquer coisa que me falta, qual é? Partilhem, façam gosto, comentem, se quiserem, não é? E sobretudo subscrevam. Tive agora mais um, muito obrigado, quem quer que seja, muito obrigado. E pronto, tá bom, pessoal? E nunca deixem de acreditar no vosso país e em vós mesmos, tá bom? Grande abraço.